paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Luciano. Eu venho nessa noite aqui trazer para os irmãos, como ficou combinado, nós fazemos uma live sobre o caminho de Lúcifer. Nós vamos aprender nesse estudo de hoje como Lúcifer subia, o seu trajeto, que ele subia até no céu, que ele voltava, porque os motivos da sua queda, porque que ele caiu. E hoje nós vamos aprender, né? Nós vamos aprender, mas antes de nós começarmos esse estudo, nós vamos fazer uma oração para que Deus venha iluminar a nossa mente, para que Deus possa trazer as revelações da sua palavra ao nosso coração. Neste momento, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Deus e meu Pai, eu venho na Tua presença, que o Senhor venha revelar a Sua palavra, porque o Senhor tem dito, o Senhor tem falado, Senhor Deus e meu Pai, que a Tua palavra, ela é espírito de vida. Então, revela no Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, a Sua palavra, a nossa mente, para que nós possamos compreender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem guardado, reservado para o nosso coração na noite de hoje, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, então vamos começar hoje com essa live no livro de Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo de número 28, neste momento. Porque eu quero trazer para os irmãos, quando nós lemos, né, a palavra do Senhor e meditamos nelas, Deus revela para nós a sua palavra, irmãos, de uma maneira extraordinária, né? Eu acho, Richard, que precisa dar uma subidinha, não? Na câmera aí, na cabeça, tá tudo bem? Porque vamos para Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso de número 13. Porque Deus tem algo ao nosso coração, meus irmãos. Deus tem algo a revelar para nós. Nós vamos ver por que Lúcifer caiu, os motivos, a causa que levou esse anjo a cair. Um anjo, né, que era assim, podemos bem dizer, ele era perfeito, como diz a palavra do Senhor, ele foi criado perfeito, morava no jardim do Éden. Ezequiel, capítulo de número 28, o verso de número 13, a palavra do Senhor vai nos dizer desta maneira: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, e em ti fazia os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Te estabelecei no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueada. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. Em ti pereceu, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueada. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhe para ti pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais. Irmãos, eu quero trazer para os irmãos nessa noite um estudo sobre o livro do Ezequiel. Então, a primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos começa no versículo de número 13, né? Começa no verso 13, quando ele diz: estiveste no Éden.
A melhor maneira, irmãos, de nós estudarmos a Bíblia é nós fazermos pergunta para a Bíblia, porque a Bíblia, ela responde às nossas perguntas. Muita gente não faz pergunta, ou tem uns que até faz pergunta, mas não vai atrás da resposta, porque a Bíblia, ela revela tudo aquilo que nós queremos aprender da parte do Senhor. Irmãos, o conhecimento nunca é demais. Quanto mais nós estudamos, mais nós adquirimos conhecimento da palavra do Senhor. Porque Einstein disse certa vez que o conhecimento, ela expande a nossa mente, ela delata a nossa mente e jamais ela volta a atrofiar. Então, quando nós buscamos a palavra do Senhor, Deus revela para nós a sua palavra. Ezequiel, capítulo de número 28, verso de número 13, nos fala então: estiveste no Éden, jardim de Deus. A pergunta que eu vou fazer é essa, irmãos: qual jardim que é esse? Porque está falando que ele estava onde? Ele estava no Éden, no jardim de Deus. Então, esse jardim, este Éden aí, é o Éden de Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. É desse Éden que a palavra do Senhor está falando. Desse Éden, Gênesis 1, capítulo 1. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Por quê? A terra é conhecida como Éden. E Éden é o quê? Terra deleitosa, terra de delícia. Ele vem de Adamar, quer dizer vermelho como a terra. Então Lúcifer, ele habitava na terra de Gênesis 1, capítulo 1. Porque essa terra, ela foi criada na eternidade. Antes ainda de Deus ter formado, antes de Deus ter criado o homem, essa terra foi feita para os anjos, para Lúcifer. Lúcifer tomava conta, era o governante dessa terra de Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Lúcifer, com os demais anjos, tomava conta aqui desse Éden, né? Dessa terra, desse Éden. Então, Ezequiel 28, verso 13, está falando que estiveste no Éden. Então, ele estava aqui neste Éden. E esse Éden, essa primeira terra que foi criada, né, no capítulo 1 de Gênesis, ela foi criada com luz. Ela foi criada com luz. Essa terra foi criada com luz. E também, ela foi criada habitada. Essa terra, ela foi criada também habitada. Por quê? Deus não cria o caos. Deus cria tudo perfeito. Como Deus criou um anjo perfeito, Lúcifer, Deus também criou uma terra perfeita e colocou esse anjo com os demais nessa terra. De Gênesis 1, capítulo 1. Deus colocou esses anjos aqui para tomar conta dessa terra. Então Deus criou a terra com luz. Deus criou a terra habitada. E Deus criou essa terra também, meus irmãos, perfeita. Deus criou essa terra perfeita. Eu falei que Deus não cria o caos. Deus criou essa terra perfeita. Isaías, capítulo 45, o verso de número 18. Isaías 45, o verso de número 18, vai nos falar como que Deus criou essa terra. Deus criou essa terra habitada. Deus criou essa terra com luz. Deus criou essa terra perfeita. Deus não criou essa terra com caos. Depois, num outro tempo, em um outro momento, essa terra ficou sem forma e vazia. Mas daí então, quando Deus criou essa terra, Deus criou essa terra perfeita e habitada. Isaías 45, verso 18, vai nos falar disso. Vai nos falar dessa maneira. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou e não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, Deus está falando que criou a terra habitada para ser habitada. Não criou vazia, mas criou e a formou para que fosse habitada. Então Deus não criou essa terra um caos. Quem habitava esta terra de Gênesis capítulo 1 era Lúcifer.
Lúcifer habitava nessa terra de Gênesis capítulo 1 com os demais anjos. Ele habitava essa terra de Gênesis capítulo de número 1. Então, essa terra de Gênesis 1 é a mesma terra do verso 2. A mesma terra do verso 2. Né? Nós sabemos que essa terra é a terra do verso 2. E como nós sabemos disso, irmãos? Porque a terra de Gênesis capítulo 1, no verso 2, a terra já vai estar sem forma e vazia. Essa terra está sem forma e vazia, por quê? Alguma coisa aconteceu entre o verso 1 de Gênesis e o verso 2 de Gênesis, que deixou a terra então sem forma, que deixou a terra vazia, que deixou a terra caótica, que deixou a terra um caos. A terra ficou um caos depois disso. Olha, vamos irmãos ver. Então, Lúcifer habitava essa terra de Gênesis 1. Com os demais anjos, ele habitava essa terra. Por quê? A palavra do Senhor vai nos falar, lá no livro de Jó, o capítulo de número 28, a partir do verso 3. Jó, capítulo 28, a partir do verso 23. Irmãos, se você está assistindo essa live, pegue caneta, pegue papel, para que você possa anotar, né, tudo aquilo que nós estamos dizendo, falando aqui, porque talvez você não possa ouvir novamente, né? Então anote aí, pega o seu caderno, pega a sua caneta, vamos anotando. Esse estudo é um estudo interessante. Nós vamos saber por que o anjo, o Lúcifer, né, ele veio a cair. Ele pecou, ele cometeu uma multidão de iniquidade. E quando ele cometeu essa multidão de iniquidade, ele caiu. Então Lúcifer habitava a terra de Gênesis 1 com os demais anjos. Por quê? Né? Ele habitava a terra de Gênesis 1. Porque quando Deus criou essa terra, Deus decretou lei. Deus deu lei para essa terra. E os anjos que habitavam aqui com Lúcifer, esses anjos, cada anjo tomava conta de uma parte da natureza. A natureza. Então, os anjos tomavam conta da natureza. Por quê? Quando a natureza desobedece, é um anjo que vai responder por isso. Por quê? Lúcifer era o guardião da terra. Os demais anjos que estavam sob o seu domínio, sob o seu controle, que Lúcifer era o governante, era o sacerdote, os demais anjos que estavam aqui também tomavam conta de alguma parte da natureza. Por que esses anjos tomavam conta de alguma parte da natureza? Porque a palavra do Senhor nos diz, Jó, capítulo de número 28, a partir do verso 23, nos fala assim, que Deus criou caminho para o relâmpago. Então, o relâmpago, ele não pode cair 1 metro para longe do que Deus determinou. Deus também deu peso ao vento. Deus deu medida para as águas. Então, para tudo que Deus cria, Deus prescreve lei. Deus vai prescrever uma lei para tudo que Ele cria. Então, é papel desses anjos tomar conta da natureza. É papel desses anjos tomar conta da natureza. Quando esses anjos desobedeceram, quando eles caíram com Lúcifer, eles se rebelaram. Então, tudo aquilo que acontece com a natureza é porque um anjo está desobedecendo. Os anjos estão desobedecendo as leis que Deus prescreveu. Deus prescreveu para a chuva, que não podia chover muito mais do que determinou, caminho para o relâmpago, para as águas do mar não iria ultrapassar os limites do mar, que ela iria retornar, ela iria voltar. Então, para tudo que Deus cria, Deus vai criar uma lei. Jó, no capítulo 28, a partir do verso 23, nos diz assim, Deus estende o caminho, e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra, e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, tomou as medidas das águas, quando prescreveu lei para chuvas e caminho para o relâmpago e dos trovão. Então, meus irmãos, olha para você ver, a palavra do Senhor está nos falando que Deus, Ele deu peso ao vento. Então, o vento não pode soprar mais daquilo do que Deus determinou. O vento não pode soprar mais daquilo que Deus colocou o peso para ele. A chuva não pode chover mais do que aquilo que Deus determinou para ele.
Então tudo isso é papel, é a função dos anjos. Se chover mais do que aquilo que Deus determinou, os anjos estão desobedecendo. Se a água do mar ultrapassar, acontecer um tsunami, ou vier algum furacão, os anjos estão desobedecendo. Esses anjos que Lúcifer toma conta. Agora eles estão todos caídos, rebelados contra Deus. Por que contra Deus? Irmãos, aí vai nos falar o seguinte, a palavra do Senhor: tudo que Deus cria, Deus vai prescrever uma lei. Provérbios, capítulo número 8, o verso de número 29. Provérbios 8, o verso de número 29. Depois você destrava, Richard, aquele monitor lá que está travado, depois para rodar. Provérbios, capítulo de número 8, o verso de número 29. A palavra do Senhor vai nos falar assim, quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não os ultrapassem, o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e ele era o seu arquiteto, ele cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, meus irmãos, está falando o que? Quando ele firmava as nuvens no céu, acima fortificava. Porque Deus criou todas as coisas. Deus, meus irmãos, é o Deus, que criou todas as coisas. Então, ele deu caminho para o mar, caminho para o relâmpago. Deus não deixa que nada saia fora do controle. Todas as coisas estão no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus, meus irmãos. Por quê? Todas as coisas Deus tem domínio. Jeremias, capítulo de número 5, o verso de número 22. Jeremias 5, o verso de número 22. Nós estamos vendo aqui que esses anjos que caíram com Lúcifer, Lúcifer, os demais sacerdotes dele, eles tomam conta da parte da natureza. Então, quando a natureza desobedece, os anjos desobedecendo a Deus, os anjos caídos desobedecendo a Deus. Jeremias capítulo 5, o verso de número 22, a palavra do Senhor vai falar assim, porventura, não me temereis a mim? Diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite do mar, por ordenança eterna, que ele não ultrapasse, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que brame, não transpassarão. Para o Senhor está falando, meus irmãos, ainda que as águas do mar atrapassem a areia da praia, elas vão voltar, vai ser quebrada na areia da praia a sua soberba, porque Deus estabeleceu um limite para o mar, para as águas do mar. Deus estabeleceu um limite para todas as coisas. Para tudo Deus estabeleceu limite. Então a natureza obedece a Deus. Quando a natureza desobedece a Deus, os anjos desobedecendo ao Senhor. Um exemplo claro disso é quando Jesus estava indo lá para a cidade de Gadara, libertar o gadareno. Marcos capítulo 4, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus entra no barco. E Jesus vai com os discípulos no barco. Jesus está dormindo na polpa do barco, tranquilo. E os discípulos estão ali no barco, na proa do barco. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que veio uma tempestade, veio uma grande vendaval e tenta virar o barco. Por quê? O diabo, nosso inimigo, sabia que Jesus iria libertar o gadareno. Então a tempestade começou a levantar. A tempestade se levantou para que Jesus não fosse libertar o gadareno. Mas aí Jesus acordou. Então a palavra do Senhor diz o quê? Que Jesus repreendeu o vento. Jesus repreendeu o mar. Irmãos, mas o vento não tem ouvido. O vento não fala. O mar também não tem ouvido. Quando Jesus falou, cala-te mar e cessa-te vento, Jesus estava falando com o Espírito, com o Espírito que toma conta das águas, com o Espírito que toma conta do mar. Eles estavam desobedecendo, eles estavam fazendo com que as águas se agitassem, com que os ventos se agitassem. Apocalipse capítulo de número 7, Apocalipse capítulo de número 7,
Apocalipse capítulo 7, a palavra do Senhor vai nos falar da seguinte maneira, ó. E depois dessas coisas, ouvi um anjo que estava sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as águas. Então a palavra de Deus falou o quê? Que os anjos tomam conta do vento, outros anjos tomam conta do mar. Então cada anjo estão na sua função, cada anjo está na função que Deus colocou para que eles tomassem conta. Ao verso 2: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do Senhor. Então a palavra do Senhor está falando que é os anjos que tomam conta de tudo isso, irmãos. Os anjos tomam conta de cada parte da natureza. Era a função dos anjos, era a função de Lúcifer comandar esses anjos. Então, quando Lúcifer caiu, todos esses anjos, essa terça parte caiu com ele, se rebelaram novamente com ele. A palavra do Senhor vai nos falar que tem o anjo da água. E nós conhecemos esse anjo da água, né? Apocalipse capítulo 16, o verso de número 5, né? Ali vamos falar sobre o anjo das águas. Fala assim, ó: eu ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és o que era e que há de ser, porque julgaste essas coisas. Então, quem é o anjo das águas? Nós conhecemos esse anjo das águas como Iemanjá, como Iara, como Janaína, esse anjo das águas. A Bíblia não fala o nome dele, mas todo ano o pessoal vai lá na praia, vai lá levar, né, uma oferenda para esse anjo. E esse anjo é Iemanjá. Iemanjá, então, é esse anjo que toma conta das águas. Quando as águas desobedecem, os anjos estão desobedecendo ao Senhor, né? Os anjos, eles desobedecem ao Senhor, e eles, meus irmãos, continuam na mesma posição que Deus deu. Eles não saíram da posição, porque Deus sabe como organizar. Então há uma hierarquia, né? Os anjos são organizados da mesma maneira que Deus organizou. Por quê? O anjo do fogo não tem como ser anjo da água. O da água não tem como ser anjo do fogo, porque a sua natureza já é de fogo, a sua natureza já é de água. Irmãos, você já viu quando alguém vai no centro espírita, né? O que eles fazem ali? Eles vão invocar os espíritos, né? Então, um vem do vento, outro vem da mata, outro vem da água, né? Por quê? Quando eles vão lá invocar os seus espíritos, os seus anjos malignos, né? Cada anjo vem de um determinado lugar. Um vem do vento, um vem da água, outro vem da mata. Por quê? Lá em Apocalipse fala assim, ó, que 1/3 das matas, né, caíram. 1/3 das águas se rebelaram. 1/3 de tudo caiu juntamente com Lúcifer. E é essa parte que desobedece ao Senhor. É esse terço que desobedece ao Senhor. Esses anjos estão trabalhando para desobedecer a Deus. Por quê? Né? Lúcifer é filho de Deus, mas ele é um filho rebelde. Lúcifer, toda vez que Deus faz uma reunião lá no céu, ele está lá. Por que ele está? Porque ele é um filho, ele também é filho, nunca deixou de ser filho. Só que, porém, ele é um filho rebelde. Ele sempre trabalha desobedecendo às ordens do Pai. Ele sempre trabalha desobedecendo a Deus. Em tudo que Deus faz, ele é desobediente. Por quê? Deus, irmãos, né, ainda tem um propósito com ele, porque Deus prende e solta ele. Deus ainda tem um propósito com ele. E Deus usa ele muito, irmãos, para corrigir a gente. Deus usa, né, Satanás como vara. Satanás é uma vara de Deus para corrigir a gente. Porque toda vez que nós saímos do propósito, da vontade de Deus, Deus usa ele para corrigir os seus servos. Deus usa nós para corrigir. Deus usa Satanás para corrigir os teus servos. Então, a palavra do Senhor está nos falando, Ezequiel capítulo 28, o verso 13, ele estava no Éden. Então ele estava aqui nesse Éden com os demais
demais anjos, né? Então, ele estava aqui com esses demais anjos. Quando esses anjos, antes de se rebelarem, eles tomavam conta da natureza de Deus. Agora, quando a natureza desobedece, é os anjos desobedecendo. É por isso que a palavra do Senhor fala que nós vamos julgar os anjos, porque nós também fazemos parte da natureza. E como nós fazemos parte da natureza, nós vamos julgar esses anjos caídos. Imagina, irmão, a gente julgar o anjo, né, que tem um pé lá no céu e outro aqui no mar. Vai ser difícil para a gente, né? Mas Deus vai nos dar graça. Mas, irmãos, é o seguinte: ele estava no Éden. Então, só para os irmãos entenderem, Ezequiel capítulo 28 que fala que ele estava no Éden. A pergunta é: aonde que é esse Éden? Aonde que estava esse Éden? Então, esse Éden é aqui, Gênesis capítulo 1. Esse Éden foi criado para Lúcifer e seus anjos. Por quê? Essa terra não foi criada para o homem. Essa terra ela foi criada no tempo, na eternidade. Ela foi criada no Kairos. O Kairos é a eternidade. E o homem foi feito no tempo Cromos. Nós fomos feitos no Cromos, né? E essa terra de Gênesis 1, a Bíblia fala que ela foi criada na eternidade. Por que ela foi criada na eternidade? Segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 5, a palavra do Senhor nos fala. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, o verso 3, a palavra do Senhor vai nos falar que desde a eternidade, desde a antiguidade, capítulo 5, o verso 3, da segunda carta de Pedro, a palavra do Senhor vai nos falar o seguinte, que voluntariamente muitos ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade que é Kairos, né, eternidade, existiu os céus e a terra, e foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, quando fala assim, voluntariamente ignora isso, que pela palavra de Deus, pelo Verbo, pelo Cristo, né, desde a antiguidade, desde a eternidade, essa terra foi criada. Então essa terra de Gênesis aqui, ela foi criada para Lúcifer. Lúcifer era o governante dessa terra. Ele tomava conta dessa terra de Gênesis capítulo de número 1. Ele e os seus demais anjos que tomavam conta aqui dessa terra de Gênesis capítulo de número 1. Então, meus irmãos, toda vez que Lúcifer ele queria, né, subir para o céu, então nós aprendemos o quê? Que Lúcifer está aqui, Gênesis 1, capítulo 1. Toda vez que ele queria subir, tinha uma plataforma aqui, ele saía da terra de Gênesis 1 aqui, ele vinha até aqui, nessa plataforma. Ele vinha aqui nessa plataforma. Nessa plataforma aqui, ele olhava para cima e via o trono de Deus. Aqui ele via o trono de Deus. Aqui ele via o trono de Deus. E acima do trono de Deus, ele via o quê? Mas estrelas. Ele via mais estrelas. Só que estrela aqui é anjos, né? Estrela aqui é anjos. Porque se nós falarmos que estrelas não são anjos, nós também não podemos falar que uma terça parte, né, das estrelas caiu com Lúcifer. Porque só tem um texto na Bíblia que vai falar que ele arrastou a terça parte das estrelas, que é Apocalipse capítulo número 12, o verso de número 4. Apocalipse capítulo 12, de verso número 4. Por quê? Se nós não falarmos que estrelas são anjos, nós também não podemos falar que uma parte dos anjos caiu com Lúcifer, porque só tem um texto na Bíblia que vai falar isso, que é Apocalipse, o capítulo de número 12, o verso de número 4, que fala assim, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então a terça parte das estrelas do céu. Se nós não falarmos que estrelas são anjos, também não podemos falar que uma terça parte dos anjos caiu com Lúcifer.
Então, anjos, né, são estrelas. Então, toda vez que Lúcifer subia, Lúcifer saía da terra de Gênesis 1. E ele subia, e ele vinha até aqui, ó, nessa plataforma. Ele vinha até aqui, ó, nessa plataforma. Por que que a gente falamos que Lúcifer, né, caiu do céu? A gente sempre aprendemos isso, irmãos. Eu não sei se os irmãos também já aprenderam isso, né? Que Lúcifer caiu do céu. Mas por que nós aprendemos que ele caiu do céu? Por causa de Isaías capítulo 14, o verso de número 12. Por causa disso, a gente sempre falando que Lúcifer, né, ele caiu do céu. Irmãos, mas pelo que nós estamos entendendo aqui, né, ele não estava no céu quando ele caiu. Ele estava na terra. Por que ele estava na terra? A gente falamos que ele caiu do céu por causa do texto de Isaías capítulo 12, o verso de Isaías 14, o verso de número 12. Porque fala assim, ó, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Então a gente falamos que ele caiu, né, do céu por causa desse texto. Irmãos, mas deduzir que ele caiu do céu por causa desse texto é uma interpretação muito rápida, é uma interpretação muito rasa. Né? Porque está falando que ele caiu do céu, como caíste do céu a Lúcifer. Mas na verdade ele não estava no céu quando ele caiu. Ele não estava no céu, porque olha o verso de número 13. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Está vendo como ele não estava no céu quando ele caiu? A gente sempre aprendemos isso, desde pequeno, que Lúcifer caiu do céu. Lúcifer se rebelou do céu. Mas eu quero te falar uma coisa, meus irmãos, para você. Nunca houve rebelião no céu, e Lúcifer também nunca caiu do céu. Porque a Bíblia está falando o quê? Que ele dizia no teu coração, eu subirei. Então, ó, ele está aqui na terra de Gênesis 1. Ele vai subir. Se ele vai subir, então ele não está em cima. Ele está embaixo. Né? Se ele vai subir, então ele tem que estar embaixo. Aí ele vai subir. Aí quando ele sobe, o próprio Jesus vai falar. E eu vi Satanás como um relâmpago caindo do céu. Aí eu te faço uma outra pergunta. Aonde que ele caiu? Aonde que Lúcifer caiu? Aonde que ele caiu? Daqui a pouco nós vamos ver aonde que ele caiu, porque ele não caiu na terra. Até no final eu te conto para você aonde que ele caiu. E se você sabe, escreve aí nos comentários. Escreve nos comentários se você sabe aonde que Lúcifer caiu. Aonde que ele caiu. E você, irmãos, vai deixando o seu joinha aí, deixa o seu like aí. Quanto mais vocês dão o seu like, quanto mais vocês dão um coraçãozinho aí, ó, mais o Facebook espalha esse estudo, esse vídeo. Então deixa os seus comentários, dá o seu like, dá o seu joinha aí. Se inscreve também no nosso canal, nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor, a ser um propagador da palavra do Senhor. O link está aí embaixo aí no nosso canal, acesse lá, se inscreva para receber as notificações do nosso canal. É uma bênção, irmãos, você vai aprender muito com a palavra do Senhor. Vai lá no nosso canal, se inscreve, deixa o seu joinha lá, deixa o seu gostei lá, né? E continue nos seguindo aí no nosso canal. Vamos lá então. Nós estamos falando o seguinte, que toda vez que Lúcifer ele subia, a gente fala que ele caiu por causa de Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Mas aí no verso 13 está falando o seguinte, que ele dizia no coração, eu subirei. Então se ele vai subir, ele não caiu do céu, né? Ele vai subir. E quando ele sobe, aí sim ele vai cair. Só que toda vez que Lúcifer subia lá para cima, ele via Deus de baixo para cima. Tem uma plataforma aonde os querubins só podem chegar até aqui. Os querubins
só pode chegar até nessa plataforma. Ele não pode passar dessa plataforma. Então quando Lúcifer chegava aqui, ele olhava Deus de baixo para cima. Quando Lúcifer chegava aqui, ele olhava Deus de baixo para cima. Aí ele via as estrelas de Deus acima do trono de Deus. É por isso que ele falou assim, ó, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele está falando que ele vai subir. Ele está em Gênesis 1. Ele vai subir. Só que Deus falou para ele, se subir vai descer. E vai ser lançado ao mais profundo abismo. Se subir. Deus avisou. Mesmo assim ele foi. Né? Então, ele vai subir. Ele chegava até aqui nessa plataforma. Dessa plataforma, ele olhava para cima. Ele via o trono de Deus. Acima do trono de Deus, ele via os serafins. Os serafins. Ele via os serafins, né? Do hebraico quer dizer seraf, anjos de fogo. E Lúcifer, ele é um querubim. Querubim quer dizer o quê? Guardião. Mas ele guardava o que se ele era o povo diabo? Não existia diabo. Ele guardava o que e de quem? Ele guardava até Gênesis 1 com os seus demais anjos. Né? Ele guardava para que a natureza não desobedecesse a Deus. Então esse era o papel de Lúcifer e os demais anjos. Então quando ele chegava aqui, ele olhava, ele via o trono de Deus. E o trono de Deus, irmãos, tem 4 querubins. Tem 4 querubins no trono de Deus. E nos pés dos querubins, no trono de Deus, tem rodinha. O trono de Deus tem rodinha. O trono de Deus tem rodinha. Então toda vez que Lúcifer chegava aqui, ele viu o serafim acima da cabeça de Deus. Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, vai nos falar dos serafins que estão acima da cabeça de Deus. Isaías, capítulo 6, vai dizer assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Então, a palavra do Senhor está nos falando que havia serafins acima de Deus, acima dos tronos de Deus, havia serafins. E está falando assim, irmãos, ó, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. Nós percebemos o seguinte, que os serafins ali, ó, ele usa mais as suas asas para servir a Deus, e somente 2 para eles, para voar. Com 2 tampavam o rosto para não ver a glória do Senhor, com 2 tampavam os pés, e com 2 voava. Nós também, irmãos, quando nós usamos mais de nós para a obra do Senhor, quando nós damos mais de nós para a obra do Senhor, Deus abençoa muito mais a gente, né? Porque muitas das vezes nós queremos mais de Deus e damos menos de nós. Então quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós damos de nós para Deus, Deus vai nos fortalecer. Deus nos fortalece. Então Lúcifer viu o serafim acima da cabeça, acima do trono de Deus. É por isso que ele falou que eu vou subir, eu vou exaltar o meu trono acima do de Deus. Irmãos, Lúcifer foi tão soberbo que ele não queria o trono de Deus. Porque se ele falasse que ele queria o trono de Deus, ele não seria tão soberbo. Ele estava falando, se ele falasse que queria o trono de Deus, ele estava falando o seguinte, né? O máximo que eu posso chegar é ser igual a Deus. Mas não. Ele foi tão soberbo que ele falou o seguinte, eu vou exaltar o meu trono, eu vou exaltar o meu, acima do de Deus.
podia ir além de Deus. Ele falou assim, ó, eu posso governar melhor do que Deus. E se eu posso governar melhor do que Deus, eu vou exaltar o meu trono. Eu não quero dele, não. E o seguinte, o trono de Deus, irmão, ninguém pode pegar. Né? O trono do Altíssimo ninguém pode pegar. E ele queria exaltar o trono. Ele falou, eu vou exaltar o meu trono. Porque a gente querer ser igual o nosso líder não é rebelião, não é pecado você querer ser igual ao seu líder. Por quê? Se você querer ser o seu líder, né, ser igual ao seu líder, isso só demonstra que o seu líder é um bom líder. Você quer ser igual a ele, você quer ser um discípulo dele. Agora, quando você quer estabelecer um governo paralelo a ele, aí se torna rebelião. Aquilo que Absalão fez com Davi. Quando Absalão ia para a porta da cidade falar que poderia governar melhor do que Davi, seu pai, falar que fazia melhor do que Davi, Absalão estava estabelecendo um governo paralelo ao de seu pai, ao de Davi. Então isso é rebelião. Mas você querer ser igual, né, ao seu líder, ao seu mestre, não é rebelião. Isso se chama discipulado. Discipulado, você está sendo discipulado por ele. Então Lúcifer, ele foi muito mais soberbo do que a gente imagina. Ele queria o trono de Deus. Ele falou que queria exaltar, quer dizer, ele falou que queria exaltar o dele, ele não queria o de Deus. Se ele falasse que queria o de Deus, ele estava falando que o máximo que ele podia chegar era ser igual a Deus. Mas não, ele falou assim, eu posso ser melhor, eu vou exaltar é o meu. Aí, ó, em Ezequiel, lá em Daniel, capítulo de número 7, verso 9, Daniel 7, o verso de número 9. Daniel, capítulo 7, o verso de número 9. Daniel 7, o verso de número 9, né? Vai nos falar da seguinte maneira. Eu falei que o trono de Deus tem querubins e tem roda. O trono de Deus tem rodinha, irmãos. O trono de Deus tem rodinha. Se você nunca viu isso na Bíblia, eu vou te mostrar agora. Né? Talvez você nunca viu, talvez você nunca imaginou que o trono de Deus tinha rodinha. Daniel capítulo 7, verso 9, vai nos falar assim, ó, e eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um do ancião de dias se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo das suas cabeças como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas de fogo ardente. Tá vendo? O trono de Deus tem rodinha. Então Deus vai para onde Ele quiser, sentado nesse trono. Nesse trono de Deus tem 4 querubins, ou 4 seres viventes que estão, né, abaixo do trono de Deus. Então esses 4 seres viventes, esses 4 querubins que estão ali, eles não se viram. Ele tem 4 rostos. Para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Então, quando eles querem ir para qualquer lugar, eles não viram para lado nenhum. Eles vão para a direção que Deus ordena, eles vão se virar. Porque o trono de Deus tem rodinha. E é rodas de fogo, meus irmãos, rodas de fogo. Ezequiel, capítulo de número 10. Ezequiel, capítulo de número 10, né? Eu falei o seguinte, que tem um firmamento. Os anjos, os querubins só podem chegar até nesse firmamento. Eles não podem passar desse firmamento. Ezequiel capítulo 10 vai nos falar assim, ó, depois olhei, e eis que no firmamento que está por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre ele como uma pedra de safira, semelhante, de forma de um trono. Tá vendo, irmãos? Quando eu falei que os querubins só podiam chegar até nessa plataforma, que assim em cima da cabeça dos querubins tem uma plataforma, em cima da plataforma tem um trono de Deus, acima do trono de Deus estão os querubins, estão os serafins, né? As estrelas, olha para você ver, ó, depois olhei, eis que no firmamento
que estava por cima da cabeça dos querubins. Da cabeça dos querubins apareceu sobre ele uma como pedra de safira, semelhante no aspecto de um trono. O trono de Deus. O trono de Deus está aqui. Ele falou assim, ó, ele falou o verso de número 2, ó, ele falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, debaixo dos querubins, e enche as suas mãos de brasas acesa dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Então, ó, aqui estão as pedras afogueadas em cima da plataforma. As pedras afogueadas, né? As pedras de Lúcifer, as brasas acesas. Então, toda vez que Lúcifer saía do Éden, que ele estava no Éden, ele não estava no céu, ele subia, ele chegava até no firmamento dessa plataforma, e daqui ele tinha que olhar Deus de baixo para cima. E toda vez que ele olhava Deus de baixo para cima, ele via os querubins, as estrelas de Deus. Aí ele falou que ele ia exaltar o trono dele acima do trono de Deus, acima de Deus. E ele falou o seguinte: por quê, irmãos? Deus habita no mais alto norte. Deus habita no mais alto norte, né? Então, toda vez que a gente fala assim, ó, eu vou dar um rumo para a minha vida, né? Eu vou dar um norte para a minha vida. Por quê? Toda vez que você pega uma bússola, a bússola vai sempre apontar o norte, o lado mais alto. Porque o nosso Deus, meus irmãos, né, não tem outro Deus maior do que Ele. Não tem outro Deus mais exaltado do que Ele. Então, toda vez que Lúcifer chegava até aí. Ele não passava dessa plataforma. Por que ele não passava? Aqui era o limite dos querubins. Tinha um limite para os querubins chegar. E ele não passava, então, dessa plataforma. Toda vez que ele chegava até aqui. Agora, meus irmãos, vamos lá para Ezequiel 28 novamente. Ezequiel capítulo de número 28. A palavra do Senhor vai nos falar o seguinte. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Verso de número 13. Vai falar assim, ó. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Aí vai falar as pedras, né? Então está falando o seguinte, o quê? Que toda pedra preciosa é a cobertura de Lúcifer, é a cobertura do anjo. Então o anjo, ele tem uma proteção de Deus. E essa proteção que o anjo tem, ela é simbolizada por essas pedras de cobertura. Se nós formos contar quantas pedras que o anjo tem, nós vamos ver, né? Quantas pedras que ele tem. Por quê? Essas pedras simbolizam a cobertura de Deus, a total cobertura de Deus em toda a área de Lúcifer. Não só de Lúcifer, todo sacerdote tem um peitoral de cobertura. Todo sacerdote que é ungido por Deus tem um peitoral de cobertura. E Lúcifer, ele foi ungido por Deus no Monte Santo de Deus. Deus o estabeleceu como sacerdote dos demais anjos que estavam ali para guardar a natureza. Para guardar, Lúcifer então era um sacerdote. Lúcifer, como sacerdote, ele tinha um peitoral de toda a cobertura de Deus. E vamos ver aonde que estão esse peitoral de Lúcifer. Por quê? Se formos contar aqui em Ezequiel capítulo número 28, ali no verso de número 13 mesmo, né? Se formos contar lá, nós vamos ver, está falando o seguinte, ó, Ezequiel capítulo de número 28, ó, estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então, vamos contar quantas pedras que o anjo tem. Está com a sua caneta aí, está com o seu papel? Então vamos lá, anota aí, ó. Quantas pedras que o anjo tem?
Então o anjo, ele tem a sardônica, 1, sardônica, 2, o topázio, 3, o diamante, 4, a turquesa, 5, o ônix, 6, o jáspio, 7, a safira, 8, o carbúnculo, 9, a esmeralda e ouro. Né? Então ele tem 10 pedras. Ele tem 10 pedras. Só que nós vamos ver o ouro, ele é pedra com metal. O ouro não é pedra, né? O ouro é um metal. O ouro é um metal. Então se vamos ver aí, ó, Lúcifer, ele tem 9 pedras. 9 pedras, porque ouro é pedra com metal. Ouro é pedra com metal. Agora, se nós formos lá, está falando que toda a pedra preciosa é a cobertura dele, é a total cobertura dele. Toda a pedra preciosa é a cobertura de Lúcifer. Então Lúcifer, ele tem total cobertura de Deus. Quando nós vamos lá agora para Apocalipse, o capítulo de número 20, o verso de número 19. Apocalipse, capítulo 20, o verso de número 19, né? Apocalipse, o capítulo de número 20, nós vamos ver Apocalipse 21, Apocalipse capítulo 21, vai nos falar o seguinte. Então Lúcifer, ele tem 9 pedras e ouro, né? 9 pedras e ouro. Quando nós vamos para Apocalipse, e quantas pedras é todas, né? A melhor pergunta se fizer é isso, quantas pedras é todas pedras? Porque o anjo tem 9 pedras e ouro, ele tem 10. Mas quantas pedras é todas as pedras? Então vamos ver agora, quantas pedras é todas, né? Quantas pedras é todas as pedras? Apocalipse capítulo 21, o verso de número 19, pode nos falar assim, ó. E os fundamentos do muro da cidade estava adornado de toda a pedra preciosa. De toda a pedra preciosa, irmãos, entenderam? Ó, e os fundamentos do muro da cidade estava adornado de toda a pedra preciosa. Então vamos ver agora quantas pedras é todas as pedras. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópaso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Então todas as pedras é 12 pedras. E quantas pedras que o anjo tem? O anjo tem 9 pedras e ouro. Então a Bíblia está nos falando que toda pedra, ó, a mesma coisa. O mesmo que começa aqui, ó, os fundamentos do muro estava adornado de toda a pedra preciosa. Lá em Ezequiel 28, o verso número 13, também fala assim, ó, que toda a pedra preciosa era a sua cobertura. Então nós lemos lá, tem 9 pedras e ouro. Aqui, nos fundamentos do muro, está falando que tem 12 pedras, né? Quando fala, irmãos, aqui, ó, de fundamento, o que é os fundamentos, né? É a base forte. É a cidade que Deus guarda, é a cidade que Deus protege. Então essas pedras simbolizam a proteção de Deus na Nova Jerusalém. A proteção de Deus. Então o anjo, ele tem 9 pedras e ouro. E aqui em Apocalipse capítulo 21, o verso 9, está falando que toda pedra preciosa é 12 pedras. Então o anjo só tem 9 pedras. Ele removeu pedra daí. Está falando que é 12. Né? Então simbolizando o que? Toda a proteção de Deus, essas 12 pedras. O anjo só tem 9 pedras e ouro. E vamos ver por que ele removeu essas pedras. Ele removeu essas pedras. O anjo removeu essas pedras. Lá em Êxodo, o capítulo de número 39, o verso 8. Vamos ver. Êxodo Êxodo, o capítulo de número 39, a partir do verso 8. A palavra do Senhor vai nos falar o seguinte:
a palavra do Senhor vai nos falar o seguinte. Êxodo, capítulo 39, a partir do verso 38. Então, toda a cobertura de Deus é 12 pedras. E todos os sacerdotes, o título do texto, da epígrafe de Êxodo, capítulo 39, vai nos falar o quê? As vestes do sacerdote, né? As vestes do sacerdote. Por quê? O sacerdote tem essas vestes. A cobertura, o peitoral do sacerdote. Todo sacerdote que é ungido por Deus tem esse peitoral. Êxodo 39, o verso de número 8, vai nos falar o seguinte, ó, e fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. Engastaram nele 4 ordes de pedras, uma orde de um sárdio, e de um topázio, e de um carbúnculo. Esta era a primeira orde. Então vamos lá. A primeira orde está falando o seguinte, que o peitoral do sacerdote tinha um peitoral que simbolizava toda a cobertura de Deus na área do sacerdote. Então está falando o seguinte, ó, que fizeram ele quadrado, duplo fizeram, outro quadrado além desse. Era quadrado na frente e quadrado atrás. Duplo fizeram. E engastaram nele 4 ordes de pedras. 4 ordes de pedra. Olha para você ver, ó. Engastaram nele 4 ordes de pedra. A primeira orde era de um sárdio. A primeira orde aqui, ó, é um sárdio. É um sárdio. A primeira pedra era um sárdio. A segunda é de um topázio. Marca esse azulzinho para mim. Topázio aí, ó. A segunda ordem é de um topázio. A terceira pedra é de um carbúnculo. É de um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. Então essa é a primeira ordem do peitoral. Sárdio, topázio, carbúnculo. E um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. Agora, a segunda ordem do peitoral. A segunda ordem do peitoral. A segunda ordem do peitoral é de a primeira é esmeralda. De esmeralda. A segunda é safira. Safira e diamante. Diamante. A terceira ordem agora. A terceira ordem é jacinto. Jacinto. A segunda é uma ágata. Uma ágata. A terceira é uma ametista. De uma ametista. Essa é a terceira ordem. A quarta ordem, do que simboliza toda a cobertura de Deus agora, é de um berilo. É de um berilo. Ônix. Ônix, de um jaspe,
Sai tudo isso aí. Sai tudo. Berilo, ônix e de um jaspe. Engastaste nele. Né? Então, ó, toda a cobertura de Deus na área do sacerdote é 12 pedras. Apocalipse capítulo de número 21, o verso 19 está falando que os fundamentos da cidade foram feitos com 12 pedras. E lá em Ezequiel 28, verso 13, está falando o seguinte, que toda a pedra preciosa era a cobertura do anjo. Era a cobertura do anjo, toda a pedra preciosa. Então o anjo, ele removeu 3 pedras e colocou o ouro no lugar. Removeu 3 pedras e colocou o ouro no lugar. E vamos ver qual foi a ordem que o anjo removeu e colocou o ouro no lugar. Por quê? O ouro, na Bíblia, meus irmãos, o ouro na Bíblia, ele simboliza a divindade. O ouro na Bíblia simboliza Deus. Então Lúcifer, para ele ser Deus, ele teria que ter ouro. Ele teria que ter ouro. Por quê? Quando Deus libertou o povo do Egito, o povo que foi liberto do Egito por Moisés, levaram todo o ouro do Egito. A Bíblia fala que eles levaram todo o ouro do Egito. E Deus não mandou eles fazer nada com ouro, mas eles fizeram bezerro com ouro. Por quê? Toda vez, né, que tem ouro sem propósito, vira bezerro. Toda vez que tem ouro sem propósito, vai virar bezerro. Então, Deus não mandou eles fazer nada, e eles fizeram bezerro. Aí eu falo para os irmãos, estava certo ou estava errado? Estava certo, irmãos. O Deus que eles fizeram, né, a essência estava certa, porque a essência na Bíblia é ouro. O ouro simboliza Deus. Quem tem muito ouro se sente um Deus. Então o ouro na Bíblia simboliza Deus. Porém, a imagem estava errada. Eles acharam que Deus tinha cara de vaca, que Deus tinha cara de bezerro. Mas não, né? Por que eles acharam isso? Porque o touro alado era o Deus mais forte do Egito. E eles sempre viveram, né, escutando que o touro alado era o Deus mais poderoso do Egito. Então, quando chegaram até Arão e falaram, Arão, faça-nos um Deus, faça-nos um Elohim. Arão pegou os ouro e derreteu, né, e fez uma imagem do touro alado, porque eles achavam que o touro alado era o Deus mais forte do Egito. Então, a imagem estava errada, porque Deus não tem cara de bezerro, mas, porém, a essência estava certa. Por quê? Eles não tinham gênios. Eles não tinham gênios. Eles não sabiam qual era a imagem de Deus. Deus falou, Moisés, pega o bezerro, tritura, joga na água do rio lá e fala para que o povo beba. Simbolizando o seguinte, que quando o povo bebesse a água, né, com o ouro triturado lá dentro, Deus estava transmitindo uma mensagem para o povo. Deus estava falando o seguinte, ó, eu sou o teu Deus e no futuro eu vou morar dentro de vocês. Essa é a mensagem que Deus estava passando para Moisés. Quando ele falou para Moisés triturar o bezerro de ouro, jogar na água e falar para o povo beber. Deus estava falando, ó, no futuro, né, eu vou morar dentro de vocês. Eu sou a sua imagem, sou o seu Deus e eu vou morar dentro de vocês no futuro. Era isso que Deus estava falando. Por quê? Toda vez que tem dinheiro, mas não tem um propósito, irmãos, né, vira bezerro. Vira bezerro. É por isso que nós, como cristãos, nós temos que ter uma causa. Temos que ter uma causa, irmãos, e a nossa causa é o Evangelho, é pregar a palavra do Senhor. Por quê? Se nós não tivermos uma causa, se nós não tivermos um propósito, que é o reino de Deus, né, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, irmãos, nós vamos viver uma vida sem propósito. Vamos viver uma vida sem a direção de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que nós vivamos uma vida no propósito e na direção dEle. Sendo guiado pelo Espírito Santo. A cada dia nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Então Lúcifer, no afã de ser Deus, ele removeu 3 pedras. Achando que essas 3 pedras eram as menos preciosas para eles. E ele removeu 3 pedras. Então o anjo removeu 3 pedras e colocou ouro no lugar. No afã de ser Deus, querendo ser Deus, ele removeu a cobertura de Deus na vida dele. Ele removeu a cobertura de Deus na vida dele, querendo ser Deus. Por quê? A Bíblia vai nos falar, lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, o verso de número 18,
vai nos falar o seguinte, Ezequiel 28, o verso 18, a Bíblia vai nos falar o seguinte, ó, que pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Então está falando o que, irmão? Pela multidão dos seus pecados. Então, muitas das vezes a gente pensamos o seguinte, que Lúcifer, né, ele cometeu apenas um pecado, mas não, está falando pela multidão. Aí eu te pergunto, se ele cometeu uma multidão, por que Deus não parou logo ele? Por que Deus não parou ele logo na primeira, na segunda, na terceira, mas não? Deus deixou com que ele cometesse uma multidão de iniquidade. Por que Deus não parou ele? Sabe por quê, irmãos, que Deus não parou ele? Porque Deus não podia. Deus, ele não é contra Deus. É por isso que a igreja A não pode ser contra a igreja B, a igreja B não pode ser contra a C, a C não pode ser contra a D, e ninguém não pode ser contra ninguém. Por quê? Alguma não vai ser de Deus, alguém não é de Deus, e Deus não é Deus de confusão. Porque Lúcifer, ele cometeu uma multidão de iniquidade, e Deus não parou ele logo no começo. Deus deixou. Por que Deus não podia? Por que Deus não pôde parar ele? Porque ele tinha toda a cobertura de Deus. Ele tinha toda a guarda de Deus. E se Deus parasse nele ali, estaria sendo Deus contra Deus. E Deus não é contra Deus. Então Deus esperou. Deus deixou com que Lúcifer removesse a total cobertura que Deus tinha sobre a vida dele, que era o peitoral de 12 pedras, simbolizando toda a cobertura na área do anjo. E também, irmãos, Deus, quando o véu se rasgou do templo, Deus nos fez sacerdote. Nós também somos sacerdote, e Cristo nos vestiu de vestes brancas. Então nós também somos sacerdotes do Deus Altíssimo, nós temos as vestes brancas, e hoje nós podemos chegar até a Deus, buscar a Deus, porque o véu se rasgou, nós temos livre acesso a Deus. Antigamente era só o sacerdote que sentia a presença de Deus, mas quando o véu se rasgou, Deus de cima para baixo, simbolizando o quê? Que Deus quer falar conosco aqui embaixo, Deus quer falar com o seu povo. Hoje nós temos a total liberdade de chegarmos na casa do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, que chegamos na casa de Deus com total intrepidez e buscamos a Ele. Hoje nós podemos buscar a Deus livremente. Hoje não só o sacerdote sente a presença de Deus, não, mas nós também podemos sentir a presença de Deus. Seja em casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, nós podemos sentir a presença de Deus dentro de nós. Basta que nós damos lugar a Deus. E Lúcifer removeu a cobertura de Deus sobre a vida dele. Então Deus pôde, ir contra Lúcifer a partir do momento que ele tirou a cobertura de Deus, que ele removeu 3 pedras. Então, o anjo, ele não tinha a terceira ordem. O anjo não tinha a terceira ordem. O anjo removeu o jacinto, removeu a ágata, removeu a ametista. Quando ele removeu essas 3 pedras, ele perdeu a total cobertura de Deus sobre a vida dele. E ele achou o seguinte, que essas 3 pedras que ele removeu não tinha significado, não tinha valor algum, era apenas pedras. Ele removeu essas 3 pedras e colocou o ouro no lugar, no afã de ser Deus. Então, Deus não podia ser contra ele, porque ele tinha total cobertura de Deus. Ele tinha a cobertura de Deus, e Deus não podia ser contra Deus. Deus não podia ser contra Deus. Então, no momento que Lúcifer removeu as 3 pedras, aí já não era mais Deus contra Deus, já era Deus contra Lúcifer. E Deus ganhou, e Lúcifer perdeu, Lúcifer perdeu. Então, isso aqui simboliza a total cobertura também nas nossas vidas, E todo culto Deus te prova, Deus nos prova. Por quê? Deus fala para você, meu filho, fique com a minha cobertura, não retenha o ouro. Então nós temos que ficar com a cobertura de Deus. Quando nós decidimos reter o ouro, e não ficar com a cobertura de Deus, meus irmãos, aí também nós vamos, estar desagradando a Deus. Então nós temos que ficar com a cobertura de Deus e abrir mão do ouro. É por isso que a palavra do Senhor vai nos falar
que quando os 24 anciãos chegou na presença do rei, né, diante do trono, eles lançaram as coroas de ouro aos pés, porque quando nos achegamos na presença do Deus Todo-Poderoso, temos que abrir mão do ouro, porque o ouro simboliza divindade, né? Simboliza Deus, e nós não podemos ser igual a Deus, mas nós somos filhos do rei, então temos que lançar a mão do ouro para nos achegar na presença do Senhor. Então Lúcifer, ele removeu essas 3 pedras, ele removeu as pedras que achou era mais fraca, que não valia nada, removeu o jacinto, removeu a ágata e removeu a ametista. O jacinto simboliza a pedra da mansidão. O jacinto é igual a mansidão. O jacinto, ele simboliza a mansidão. Jacinto, irmão, simboliza a mansidão. Então, quando ele removeu essa pedra, né, ele ficou violento. Ele ficou violento porque, na multiplicação do teu comércio, encheu o seu interior de violência. Removeu o jacinto, ficou violento e pecaste. Pecou porque removeu, né, o jacinto e ficou violento. A segunda pedra que ele removeu, aqui é a mansidão. A mansidão. A segunda pedra que ele removeu foi a ágata. Ele removeu a ágata, né? O jacinto, mansidão, a ágata. Quando ele removeu essa pedra ágata, a ágata quer dizer o que? Simplicidade. Ele removeu a ágata. E a ágata significa simplicidade. Simplicidade, elevou o teu coração por causa da sua formosura. Ele perdeu a simplicidade. Então, ele pecou na mesma ordem, né, que está escrito, mansidão, ágata. A terceira pedra que ele removeu foi a ametista. Foi a ametista. E a ametista é a pedra da humildade. A ametista é a pedra da humildade. E quando ele removeu essa pedra da humildade, né, ele perdeu a total cobertura de Deus, e elevou o seu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Na mesma ordem que ele tirou a pedra, foi na mesma ordem que ele caiu. Ele removeu e quando ele removeu essas pedras, não é mais Deus contra Deus, aí já é Deus contra Lúcifer. Ele perdeu a total cobertura de Deus quando ele removeu essas pedras. Não sei se os irmãos lembram em Mateus capítulo 28, né, quando Jesus falou o seguinte, assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus estava assim, não aprenda com o anjo. O anjo perdeu toda a humildade, toda a simplicidade e toda a mansidão. Mas aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. O anjo perdeu todas as pedras e Jesus tem todas as pedras. É por isso que Jesus falou, né? Aprenda comigo. Então temos que aprender com Cristo, irmãos. Aprender com Cristo a não remover aquilo que a gente acha que é menos importante para nós, para Deus é muito importante. Aquilo que a gente acha que não tem nada a ver, mas para Deus tem tudo a ver. Tem tudo a ver para Deus, irmãos. Então ele pecou na mesma jeito que ele removeu as pedras, ele pecou. Os irmãos querem um exemplo? Vamos ver lá em Números capítulo de número 12. Números capítulo de número 12. A palavra do Senhor vai nos falar o seguinte, que quando Miriam e Arão falou contra Moisés,
A palavra do Senhor fala assim, que Deus ouviu. Miriam e Arão vai levantar ali uma rebelião contra Moisés, contra o seu líder. Contra o seu líder. Irmãos, e Deus, né, queria pegar Arão. Arão fez tanta coisa errada que Deus também queria matar Arão. Olha para você ver, ó, Números capítulo 12, a palavra do Senhor fala o seguinte, ó, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai a tenda da congregação. E saíram os três. Irmãos, Moisés era manso, Arão era o sumo sacerdote e Miriam a irmã deles. A palavra vai falar o seguinte, que quando eles falaram contra Moisés, Deus ouviu. Irmãos, e Deus ouve. Quando nós falamos contra o líder da gente, quando falamos contra o nosso pastor, quando falamos contra a nossa liderança, Deus ouve. A gente temos todo o direito de falar com ele, sim, mas com respeito. Quando falamos face a face, né? Mas não quando falamos pelas costas. Quando nós falamos pelas costas, nós não temos direito. Deus ouve aquilo que a gente fala do nosso líder, do nosso sacerdote. E Deus vai ouvir. Então, Moisés e Arão, Moisés e Miriam tinham todo o direito de falar com Moisés, mas de falar face a face. Nós temos todos os direitos, né, de falarmos face a face, com palavras de sabedoria, né? Tendo a ciência, né? Não estamos falando com qualquer ninguém, estamos falando com o nosso líder. Quando Moisés e Arão falaram, quando Miriam e Arão falou de Moisés, a Bíblia diz que Deus ouviu. Então Deus chamou os três para fora da tenda, para a porta da tenda. E Deus falou para Arão e Miriam, só, se há profeta em Israel, eu falo por sonho, falo por visão. Mas com Moisés, eu falo face a face. Com Moisés, ele falou, irmãos, que falava face a face. Falava face a face. Então é o seguinte, aí a palavra do Senhor vai nos falar o quê? Que quando Deus ouviu, Deus desceu numa nuvem. Deus desceu numa nuvem e falou o seguinte, então Deus vai declarar o seguinte, que quando o texto, abaixa um pouquinho para baixo, por favor, Deus falou o seguinte para Moisés, Moisés é fiel toda a minha casa, Moisés é fiel, vocês estão falando contra um escolhido meu, contra um servo meu. Aí a palavra vai falar o seguinte, ele falou assim, com Moisés eu falo, boca a boca, com ele claramente, e não por enigmas, Aí, ele fala assim, assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e retirou-se o Senhor numa nuvem sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou para Arão e Miriam, e eis que estava leprosa. Irmãos, Arão tinha o peitoral, era o sumo sacerdote, tinha toda a cobertura de Deus. A palavra do Senhor fala o seguinte, que quando Deus lançou a praga, só pegou em Miriam. E por que só pegou em Miriam? Porque Arão é o sumo sacerdote, ele tinha total cobertura de Deus. Então a praga não pegou em Arão, porque Arão tinha o peitoral. A praga só pegou em Miriam. Arão tinha a cobertura de Deus. E eu falei que Deus não é contra Deus. Deus não é contra Deus. Arão era o sumo sacerdote. E não falaram os dois contra Moisés, os dois se rebelaram. Mas a praga só pegou em Miriam, porque Arão tinha total cobertura de Deus. E Arão, irmãos, fez tanta burrada que Deus queria matar Arão. Deus falou o seguinte, Moisés, chama Arão, sobe no cume do monte Or, leva consigo também Eleazar, o seu filho Eleazar, que eu vou matar Arão ali no cume do monte. Êxodo, Números, capítulo 20, a partir do verso 25, irmãos.
Êxodo 20, a partir do verso 25, Deus vai falar para Moisés: pegarão e o seu filho Eleazar, subir no cume do Monte Ar, que iria recolher Arão ali, que iria matar Arão ali. Deus foi preciso traçar uma estratégia para poder matar Arão. Deus não podia matar Arão de qualquer jeito, porque Arão tinha total cobertura, Arão tinha um peitoral. Olha para você ver no verso 25 de Números, capítulo 20, verso 25. Deus falou o seguinte: ó, toma Arão e Eleazar seu filho e faz subir ao Monte Or, e despe Arão as suas vestes, e veste em Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. E fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenou, e subiu ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes e vestiu em Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Então Deus, para matar Arão, fez com que Moisés fizesse com que Arão tirasse o peitoral, que simbolizava a total cobertura na vida do sacerdote. E quando Lúcifer removeu essas 3 pedras, ele perdeu a total cobertura de Deus sobre a vida dele. Aí já não é mais Deus contra Deus, já é Deus contra Lúcifer. E Deus vai ganhar, né, irmãos? E Deus vai ganhar, por quê? Deus é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Não há outro Deus mais poderoso do que o nosso Deus, porque Ele mesmo falou, né? Não há quem possa fazer e escapar da minha mão, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso, operando eu. Quem vai impedir? Irmãos, ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Então Lúcifer removeu a cobertura. Aí, quando ele vai subir, né? Quando ele vai subir agora, que ele já perdeu toda a cobertura, ele reúne toda a terça parte dos anjos e sobe. Ele vai sair então da terra, de Gênesis 1:1, vem até a plataforma, o trono de Deus está aqui, e aqui em cima estão os serafins. Estão os serafins. Quando ele passa da plataforma, quando ele passa dessa plataforma, que ele vai subir para tentar exaltar o trono dele, que ele vai falar assim: ó, subirei, né, acima das mais altas nuvens, como os limbos, as mais altas nuvens, a mais de 13 mil pés, a mais de 13 mil quilômetros. Ele fala assim: ó, eu subirei e eu vou exaltar o meu trono. Então agora, quando ele vai subir, Jesus fala assim: ó, se subir vai descer, se subir vai descer ao mais fundo do abismo. Aí ele vai. Quando ele sobe, então ele é lançado do céu para baixo. Aí que vai se cumprir Isaías 14, verso 12, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que debilitava as nações. Aí ele vai cair. E quando Lúcifer cai, ele não cai na terra. Quando ele vai cair, ele não cai na terra. Lembra do começo do vídeo que eu falei para os irmãos que eu ia falar isso? Eu vou falar agora. Quando ele sobe, que ele vai cair, ele não cai na terra. E aonde que ele caiu então? Então vamos ver então, aonde que ele caiu? Ele caiu nas regiões celestiais, no Vale do Éden. Então ele caiu nas regiões celestiais, no Vale do Éden. No Vale do Éden. Aí, irmãos, ó, ele habitava essa terra. Aí quando ele cai, ele cai no segundo céu, no céu de Mesorânio, né? O primeiro céu que a gente vê é o céu de Aurânio, o segundo céu é o céu de Mesorânio, o terceiro céu é o céu de Eporâneos. Quando ele cai nas regiões celestiais, no Vale do Éden. Aí a ciência diz o quê? A ciência diz que há 30 milhões de anos caiu uma chuva de meteoro na Terra.
e extinguiu todos os bichos grandes, toda a vida que havia na face da terra. Aí é o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, verso de número 2. Que a terra ficou sem forma e vazia. Por quê? Por causa da queda, dessa chuva de meteoro que teve. Não por causa do anjo, mas é consequência da queda do anjo. O anjo rebeliou. E quando ele rebeliou, que ele subiu, Deus tacou as pedras junto com ele. E essas pedras atingiu a terra. E ele caiu nas regiões celestiais. A Bíblia fala assim que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade que estão onde? Nas regiões celestiais. Então Lúcifer caiu nas regiões celestiais. Ele não está preso, ele está solto. Muitos falam que ele está solto, que ele está preso, mas ele não está preso, ele está solto. Ele vai ser preso lá em Apocalipse capítulo 20, quando ele for lançado na terra, quando fala assim, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão foi lançado na terra. Quando o dragão é lançado na terra, já está na grande tribulação. O anticristo morreu, Satanás foi na terra e vai entrar no corpo do anticristo, e o anticristo vai ressuscitar. Aí sim, ele foi lançado na terra. Mas ele ainda não foi preso, ele só vai ser preso no milênio. Então Satanás, nesse exato momento, agora ele está nas regiões celestiais. Aí quando ele caiu nas regiões celestiais, a chuva de meteoro que caiu atingiu a terra de Gênesis 1. A terra de Gênesis 1 é a mesma terra de Gênesis 2, porém em estado diferente. Aqui estava no estado perfeito, já no verso 2 já está no estado sem forma e vazia. Por que ela ficou sem forma e vazia? Por causa da chuva de meteoro. Quando o anjo caiu, Deus tacou pedra. Essas pedras atingiu a terra. Ele caiu nas regiões celestiais e essas pedras atingiu a terra e a terra ficou sem forma e vazia. É por isso que a terra hoje, ainda está sem forma, porém não está vazia. Essa terra já está habitada. Deus encheu os vazios dessa terra com água. Se nós tirarmos todas as águas do mar, nós vamos ver que a terra está sem forma, cheio de buracos, cheio de onda. O abismo do mar vai também a 13 mil quilômetros de fundura, o abismo do mar. Então essa terra, ela está sem forma, porém não está vazia. Ela já não está mais vazia. Deus encheu essa terra com vida. Deus encheu essa terra com seres. Nós habitamos essa terra. A terra de Gênesis 1:2 é a mesma terra de Gênesis 1:1, que era dos anjos. Aí é o seguinte, se faz assim, Lúcifer estava onde? No Éden, nessa terra. Mas esse Éden aqui, irmãos, não é o mesmo jardim do Éden. A terra de Gênesis 1:1 é o Éden de Lúcifer. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 8, vai falar o seguinte, e plantou Deus um jardim no Éden. Então, o Éden não é o jardim, o Éden é a terra de Lúcifer. Um jardim foi plantado dentro do Éden, aonde Deus colocou o homem. Gênesis capítulo 2, verso 8, fala, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, nós falamos jardim do Éden, mas não é correto falar jardim do Éden, É o Éden e um jardim foi plantado dentro do Éden. Então esse jardim que Deus plantou dentro do Éden é o jardim de Adão. Onde Deus colocou o homem para viver. É por isso, irmãos, que Satanás ele é furioso conosco, porque Deus tomou tudo dele e deu tudo para nós. A terra que era dele, Deus deu para o homem. O trono que ele queria, Deus falou, se vencer, vocês vão assentar nele. Então, Satanás é furioso conosco por causa disso. Ele perdeu tudo. Ele queria ser a imagem de Deus e não é, nós somos. Ele queria um trono, Deus falou, se nós vencermos, vai dar o trono para nós. A terra que era dele, Deus deu para nós também essa terra. Então Satanás, ele é o pai da inveja. Se ele pudesse morrer, ele morreu de inveja, mas ele não pode morrer, ele é espírito. Então,
A queda do anjo Lúcifer se deu porque ele removeu a total cobertura de Deus sobre a vida dele. Ele removeu a ágata, removeu o jacinto e removeu a ametista. Quando ele removeu essas 3 pedras, aí já não era mais Deus contra Deus, já era Deus contra Lúcifer. Então esses é um dos motivos da queda do anjo. Ele se elevou, ele achou que poderia governar melhor do que Deus. Então ele elevou o seu coração. E quando ele elevou o seu coração, ele perdeu total cobertura de Deus. Então ele caiu, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela da manhã. E ele perdeu o brilho, meus irmãos. Ele perdeu o brilho. Ele caiu aonde? Nas regiões celestiais. Ele caiu no vale do Éden. No vale do Éden. É por isso, né, que a palavra do Senhor vai nos falando, como eu falei, que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Então Satanás está, né, no segundo céu, no céu de Mesorâmio, e a nossa luta é constante contra ele, é uma luta espiritual, e nós estamos numa guerra, e essa guerra só vence os fortes, né? Nós, como povo de Deus, nós temos que nos achegar a Deus a cada dia, buscar mais guarda, proteção de Deus, né? Não deixar que nosso coração venha se ensoberbecer, não, mas a cada dia nós temos que abrir mão do ouro e buscar a cobertura de Deus, para que não venhamos a acontecer o mesmo conosco que aconteceu com Lúcifer. Retirou a cobertura de Deus da sua vida, então ele perdeu o seu brilho. Então a queda do anjo Lúcifer, a trajetória dele que ele fazia até a plataforma de Deus e via Deus de baixo para cima, né? Então ele nunca houve rebelião no céu, e ele também não caiu do céu. Ele subiu e caiu, né? Muitas das vezes nós aprendemos errado, muitas vezes nós aprendemos somente por ouvir e não por ler a Bíblia. Quando nós aprendemos lendo, nós sabemos os detalhes, as riquezas que contém dentro do texto. E é isso que vai abrir a nossa mente, é isso que vai esclarecer a nossa mente. Porque Jesus falou que nós erramos por não conhecer as Escrituras, por não examinar. Examinar, irmãos, aí é mais a fundo, é buscar texto a texto, né? Como eu falei, todas as perguntas que nós fizemos na Bíblia, ela vai nos responder. Mas para isso temos que fazer o quê? Dedicarmos tempo de estudar, de buscarmos a palavra do Senhor, porque ela vai responder. Talvez ela vai te responder lá em Gênesis, vai te responder, você faz a pergunta em Apocalipse, te responde em Gênesis, te responde em Ezequiel, te responde em Mateus. Então nós temos que nos aprofundar. Por quê? Quando Deus fala na nossa vida, Deus fala de 2 maneiras. Deus fala no rema e Deus fala no logos. Muita gente só entende o logos, que é a palavra. Você leu, você deu uma interpretação, né? Como nós falamos da interpretação de Isaías 14, verso 12, que como caíste. Então ali é uma interpretação muito rápida, é uma interpretação logos, superficial. Mas Deus quer que nós aprendamos o que? O logos, no Espírito. Deus fala no logos para o mundo natural, para o mundo humano, e no rema para o mundo espiritual. E Deus quer que a gente entendamos aquilo que Ele fala para nós no mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai nos falar isso, né, que temos que buscar as coisas de cima, temos que buscar aquilo que Deus nos revela através do Espírito Santo, porque Deus tem mistério guardado para nós, e Deus tem prazer em escondermos, e o prazer do homem é em achar os mistérios de Deus. Nós só vamos conhecer a palavra de Deus, os mistérios de Deus, quando nós voltarmos para a palavra do Senhor. Irmãos, o estudo de hoje é isso, né? Então vai lá no nosso canal, assina o nosso canal lá, dá o seu like lá, dá o seu joinha, lá tem bastante estudo lá para os irmãos se aprofundar muito mais, né? Vai lá que você vai ver o ensino que nós estamos dando sobre Gênesis, como que Deus criou a terra, como que Deus formou todas as coisas. Lá tem detalhadamente sobre isso aqui, ó, a queda do anjo Lúcifer. Lá tem bastante material, bastante conteúdo para edificar a sua vida. Vai lá, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha aí
E Deus, eu creio que Deus tem muitas coisas guardadas, reservadas para a sua vida. Fique na paz do Senhor, que o Senhor venha dar para você, nossa família, uma ótima noite, no nome de Jesus. Amém.